Bom, a gente vai fazer alguns comentários agora sobre as noções de força e de peso, tá certo? A ideia de força, e vamos colocar alguns exemplos biológicos, a ideia de força está sentada nas chamadas leis de Newton, tá certo? Inclusive a unidade de medida de força é dada em Newton. Bom, essas leis de Newton, abreviadamente, se eu colocar aqui leis de Newton, abreviadamente, a gente pode considerar 3 leis principais de Newton. E a primeira lei de Newton diz o seguinte, que se você tiver um objeto, esse objeto estiver em movimento e não houver nenhum tipo de alteração ou de algum tipo de influência ou de alguma força desse movimento, esse objeto vai continuar em movimento uniforme, certo? Em movimento uniforme. Pois bem, a terceira lei de Newton, ela já coloca uma ideia, estou saltando intencionalmente, a terceira lei de Newton é uma lei famosa em relação a aspectos de ação e reação, tá certo? É aquela lei que diz assim, quando você tiver um objeto em movimento e esse objeto sofrer ação de algum tipo de força, ele deverá responder em direção contrária a essa força, obviamente dependendo, no sentido oposto a essa força e em função da intensidade dessa força que lhe é provocada. E a segunda lei de Newton é bastante importante do ponto de vista do formalismo, porque ela relaciona a força, como sendo proporcional à aceleração. E essas duas quantidades são quantidades vetoriais, tá certo? Quantidades vetoriais significam que são quantidades que dependem do sentido, da direção, ou melhor dizendo, mais tecnicamente. Assim como também é vetorial a velocidade. Por quê? Porque a aceleração é uma função da velocidade. Tá? Então são grandezas chamadas vetoriais. Bom, se a gente puxar agora essa segunda lei para cá, a constante de proporcionalidade que correlaciona a força com a aceleração é a massa. E essa acaba sendo, portanto, configurada como a segunda lei de Newton. Certo? Então veja que você tem grandezas como força e como aceleração, que são grandezas, vou ver aqui bem pequenininho, ó, que são grandezas vetoriais, tá? Grandezas vetoriais. Ao passo que quando você pega a massa, vou colocar isso aqui como sendo vezes, né? Quando você pega a massa, você tem uma grandeza considerada escalar. Ok? Você tem uma grandeza escalar. E essa massa, então, passa a ser a sua constante de proporcionalidade. Então, se a gente fizer uma análise, não digo uma análise dimensional, mas uma análise buscando as unidades, veja que você pode definir essa força aqui, como a unidade que define essa força vai ser igual à massa, que no Sistema Internacional de Unidades a gente considera como sendo quilo, vezes a aceleração, que a gente já viu, que é metro por segundo ao quadrado. Certo? Isso, uma outra forma de você colocar seria assim, ó, quilo vezes metro vezes segundo a menos 2. E essa unidade representa o que a gente conhece como Newton. Tá? 1 Newton representa então 1 kg vezes massa pelo recíproco do quadrado do segundo, seria alguma coisa assim, certo? Tendo essa definição em mente, deixa eu abaixar aqui um pouco o nosso quadro, tendo essa definição em mente, vou deixar um pouco aqui assim, a gente pode considerar também a noção de peso, certo? Você sabe isso desde o ensino médio, né? Que peso, vamos chamar ele de P então, vai ser igual à massa de um objeto vezes a aceleração desse objeto. No caso, a aceleração gravitacional. Concorda? A massa é uma propriedade que não muda no objeto. O objeto não muda sua massa, quer dizer, eu no ar ou eu dentro d'água possuo a mesma massa.
Mas o peso, na realidade, o peso pode ser diferente no caso da água ou no caso do ar em relação à densidade, certo? A densidade do ar e a densidade da água. Então, para você ter uma ideia, densidade, só para a gente tentar recordar, tem esse símbolo de ρ, parece um P, não é um P, é um ρ. Deixa eu ver se eu consigo usar um pouco melhor assim. A letra grega ρ é mais ou menos assim, vai ser uma relação de massa sobre volume. Ok? Você lembra disso? Portanto, ela pode ser dada no Sistema Internacional de Unidades por quilo sobre litro, certo? Ou quilo por litro. Essa seria a relação de densidade. Então veja que a densidade, por exemplo, para você ter uma ideia, né, rapidinho, a densidade na água, se a gente considerar a 25 graus, porque essa densidade ela tende a mudar, ela é da ordem de 997 quilos por metro cúbico. Agora confundi aqui qual que seria a unidade do volume, a gente tem que lembrar do sistema internacional, né? Seria por metro cúbico. Inclusive, litro aqui, a gente está considerando litro como sendo 1 decímetro cúbico para cá, tá? Aqui eu estou jogando no sistema internacional, para metro cúbico. Para você ter uma comparação, a densidade do ar úmido a 25 graus é da ordem de 1,2, 1,3, 1,23. E a mesma unidade, quilo por metro cúbico. Então é a variação da densidade da água e da densidade do ar que me faz ter um peso maior ou um peso menor na água. Mas a aceleração gravitacional é a mesma, porque a aceleração gravitacional, o valor de g, ele depende basicamente da altura, né, e do deslocamento, da altura em que se encontra o objeto. Então, o peso. Veja que a gente tem um hábito de medir o peso em quilos, né? Por exemplo, se fosse medir no sistema internacional, mediria em quilos esse peso. Agora, se você observar diretamente... Ih, perdi perdi a pontinha aqui, peraí. Perdi mesmo, não estou enxergando, só um momentinho. Tá aqui. Se você observar a unidade de peso, essa unidade de peso, na verdade, deveria ser massa, que é quilos, vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e que, portanto, peso deveria ser medido em newtons, né? E não em quilos. Só por curiosidade, tá bom? Baixando aqui, alguns exemplos de forças e algumas medidas de forças, tá? Alguns exemplos biológicos, já que trata-se de explicações em cima do tema da biofísica. Uma proteína motora, tá? Uma proteína motora, de modo assim geral, ela consegue exibir uma força de 5 piconewtons. O que é piconewton? Ou melhor, o que é pico? Tá certo? 10, lembra-se que 10 a menos 3 vai ser igual a mili. Vou tentar colocar aqui, não sei se vai caber. 10 a menos 6 vai ser igual a micro. Acho que vai caber. 10 a menos 9 vai ser igual a nano. E agora 10 a menos 12 vai ser igual a pico. Dá até para chegar um pouco mais. Fento e ato. 10 a menos 15, 10 a menos 18. Mas só para você ter uma ideia da relação de força que você tem. Tá? Então, uma proteína motora, simplesmente uma proteína motora. Tem um outro exemplo aqui. Empacotamento do DNA. O empacotamento. O empacotamento do DNA é da ordem de 57 piconewtons. Quer dizer, são unidades que você vê, unidades difícil assim você medir, se ele é muito ou pouco. A gente está falando de uma molécula, uma macromolécula. Então, consequentemente, não é uma coisa, não deve ser uma coisa grande. Agora, se você comparar numa escala zoológica, mordidas, isso aqui não é morcego, isso aqui é mordidas, tá? Para você ter uma comparação dessas ideias de força, aqui você tem, por exemplo, hiena, leão e tigre.
possuem aí uma mordida média de 5.000 newtons. 5.000 newtons, tá? Isso aqui é hiena. Hipopótamo. Muitas vezes a gente ouve falar que a dentada do hipopótamo é violenta. Hipopótamo, tá? Hipopótamo é da ordem de 8.000 newtons, tá? Tubarão branco. Tubarão branco é da ordem de 18.000 newtons. Só um momentinho, que são exemplos, tá? E não é o campeão dos campeões. O campeão dos campeões é esse cara aqui, ó, crocodilo, tá? É a medida mais forte já mensurada em modelos computacionais e em modelos físicos mesmo, né, com dinamômetros específicos para isso. É a medida de um crocodilo adulto, fêmea, não sei porquê, acho que mulher morde mais, sei lá. Crocodilo e pera aí, vou apagar aqui, ó. Pum. Tá? Um crocodilo é de 35.000 newtons, sendo considerada, portanto, a mordida mais forte. Então essa é uma relação, uma aplicação, noções biológicas, né, na aplicação dos conceitos de força, na aplicação dos conceitos de peso. Okay? Agora é interessante a gente ver também uma relação de força numa determinada extensão, né? A aplicação de uma força, por exemplo, sobre uma determinada área menor ou uma área maior, vai gerar no final um tipo de, já entrego o ouro, pressão maior ou menor. Posso até aproveitar esse mesmo quadro aqui e fazer uma espécie de quadrinho aqui meio separado, tá? Que é a noção de pressão. Tá? Que é a noção de pressão. A noção de pressão, tá? A pressão pode ser considerada como a força, opa, ficou feio, mas tudo bem, sobre a área. Então, se a gente medir isso aqui em termos do sistema internacional, essa força vai ser dada, então, em Newton, e a área é o quadrado do metro. Então, metro quadrado, Newton por metro quadrado. Deixa eu fechar aqui o quadradinho, Newton por metro quadrado. Tá? É uma relação. A gente vai avaliar melhor pressão, principalmente em trocas gasosas, mais para a aula de dinâmica de fluidos, mas é interessante relacionar essa grandeza, a grandeza de força com a área para você ter pressão. E alguns pequenos exemplos aqui. Adesão celular. Exemplos, tá? Por exemplo, adesão celular tem uma força de 6 nanonewtons, lembra do nano? 10 a menos 9, por micrômetro quadrado. Mas isso é importante ou não é importante? É só para você ter uma ideia comparativa mesmo da noção de pressão. E uma outra é ruptura de membrana. Não estamos falando de gases não, tá? Ruptura de membrana. Ruptura de membrana. Poxa, ficou meio feinho esse negócio, mas tudo bem, tá? Vai ser da ordem de 0,5 mega, tá? Mega, portanto, 1000 vezes Pascal. Aliás, esqueci de dizer, tá? Essa definição aqui, ó, Newton por metro quadrado, nada mais é do que 1 Pascal, tá certo? É o tipo de unidade. Então você tem meio megapascal, ou seja, 500.000 pascal, 500.000 newtons por metro quadrado que são necessárias para romper uma membrana. O que é diferente, por exemplo, da ruptura de uma membrana, de um vacúolo, no caso da informação que eu peguei de tonoplasto, tá? Vacúolo vegetal, de tonoplasto. Esse aqui é muito mais sensível, 5 vezes 10 a menos 4 mega. Não vai caber, então vou colocar aqui, ó, megapascal. Desculpa esse quadro meio feioso aqui, mas eu quis juntar as duas informações, tanto de força quanto de pressão introdutória, nesses pequenos exemplos. Tá certo? Grato.